Glória a Deus, irmãos. Atos capítulo 1, nós vamos ler um versículo bem conhecido, pequeno, mas intrigante. Irmãos, Atos capítulo 1, versículo 8. Eu acho que eu não vou conseguir concluir tudo hoje. Tenho pressa também, que eu acho que isso aqui é muito importante. Nós estávamos esses dias, passamos 10 dias na praia, eu e minha família, foi bom demais. Foi bom demais. E como sempre, aonde a gente for, Deus está, né? Ele estava lá. Ah, que maravilha, né? E eu estava assim curioso porque é tão lindo lá, mas Deus não tinha me falado nada no primeiro dia. Eu falei, que estranho. Eu falei, Deus, você tirou férias e foi para outra direção? Né? O que está acontecendo? Mas aí, acho que o primeiro dia eu não entrei na água, no segundo dia, aí eu entrei e foi interessante, né? Porque você entra na água, aí tinha água quente e água gelada, né? E aí eu fui explicando para os meninos, quando encontra essas diferenças de águas, quem tem que prestar atenção, porque tem um negócio chamado corrente, né? Que ela passa em um determinado lugar na praia tal, e ela puxa, né? E aí fui mostrando como é que identifica isso, né? No caso ali era sentir a temperatura, perceber quando está com o pé na areia, né? Lá no fundo, se está puxando, se não está puxando, como é que é? E isso tem a ver com Atos capítulo 1, versículo 8. Olha lá. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, isso aqui foi uma declaração que Jesus fez no momento que ele estava subindo aos céus. Tá? Antes dele subir aos céus, ele disse isso. Olha, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. É a partir daí, né? Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Irmãos, eu percebo assim que quando a gente fala de muitas coisas ligadas à obra de Deus, a gente realizar algo, porque na verdade nós somos servos de Deus, amém, irmãos? Eu acho que você continua nessa condição, né? De servo de Deus. Então nós estamos para servir o Senhor, nós somos o corpo de Cristo, então nós devemos continuar as obras de Jesus, foi isso que ele disse, né? Para a gente continuar. Agora, então quando se fala disso, eu percebo que nos dias de hoje, quando se fala disso, o povo fica incomodado. Quando na verdade devia ficar feliz, animado e não incomodado. Mas as pessoas ficam incomodadas. As pessoas expressam uma ameaça. Parece que vai acontecer uma exposição da pessoa dela. É alguma coisa que vai constranger. Ela não vai conseguir, é um desafio que não é possível cumprir, alguma coisa desse tipo. As pessoas ficam ameaçadas, em vez de ficarem maravilhadas, contentes, cheias de expectativa. Não ficam. Então, a gente vai vendo, vai ouvindo um pouco particularmente, né? A gente senta, aborda conversa com o outro. E o que está acontecendo é que talvez a gente esteja esquecendo
que esta obra, sem Deus, nada podeis fazer. Estão entendendo isso? A obra do Senhor não é feita do jeito que você quer e nem na força humana. Tem que ser na estratégia de Deus e com o poder de Deus. Nós somos apenas instrumentos. Amém, irmãos? Lembra? Né? Vaso. Vaso é um recipiente que recebe algo. Então nós somos vasos nas mãos do oleiro, né? Vasos nas mãos do Senhor, vasos de honra. Amém, irmãos? Então, nós estamos esquecendo talvez disso ou deixando de entender o que significa isso. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmãos, sentir o poder de Deus não é o fim, não é o nosso alvo na vida cristã. Nosso alvo na vida cristã, todos os dias, é adorar o Senhor. E para onde que eu estou indo? Eu estou indo para chegar à estatura de varão perfeito, segundo Efésios capítulo 4. A expectativa de Deus é que eu e você cheguemos à estatura de varão perfeito, à plenitude de Cristo. Tá certo? Está escrito lá, né? Mas nesta caminhada, Deus cria todo um ambiente para que isso aconteça. Qual é o ambiente? Nós vivemos nesta terra, enfrentando todas as adversidades que existem, mas agora com Ele. Aprendendo a andar na estratégia dEle, portanto confiar nele e acreditar ao ponto de deixar acontecer coisas que já estão na nossa vida. O Espírito de Deus habita em mim. Habita em você? Tem poder aí. Alô? Percebeu qual foi a reação? Tem poder aí. Cri, 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 cri. Tem poder. Ah, mas o poder o que que é? Então, às vezes as pessoas entendem que Deus dá poder para a gente ficar assim super, né? Mostrar para o outro que a gente pode e que o outro não pode. Isso não é para isso, né? Na verdade, ele fala para ser testemunha, né? Recebereis poder de descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Irmãos, Efésios capítulo 4 diz que que a expectativa de Deus é que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Estatura de varão perfeito é a estatura de Cristo. Então é possível chegar à estatura de Cristo? Cristo sobre a terra, Jesus, né? Sobre a terra, ele nasceu, tá certo? Nasceu homem, carne e osso. Então ele era homem e também era e é, né? Deus, tá certo? Então, primeira coisa, o que está acontecendo na igreja? Pegando as coisas que Deus tem falado conosco, vamos juntar tudo agora. Olha só, está na hora de conserto. A igreja não se conserta mais diante de Deus. A igreja não para reconhecer e se quebrantar diante de Deus mediante os pecados que cometem todos os dias. Nós não vamos mais diante de Deus todos os dias e falar assim: Senhor, me perdoe por tal coisa, por tal coisa, por tal coisa. Não é que tem gente que gosta de encher a mochila, né, de pecado para depois contar. Tem gente que é talvez mais estratégica, mais esperta, né? Cometeu pecado, o Espírito de Deus já mexeu com ele, ele para ali mesmo. Me perdoe, Senhor. Me dá um coração puro, Senhor. Não quero repetir isso. Não quero ferir fulano. Não quero ferir o Senhor, né? Essas coisas não têm acontecido mais. Tá sim, tanto faz. Como se falar com Deus sobre isso, confessar, se arrepender, parece que fazer ou não fazer não vai mudar nada.
Por quê? Porque não tem se confessado mais os pecados, portanto, tomado uma atitude, né, de mudança, e parece que não acontece nada, não rolou nada, não caiu um raio na cabeça, nada desse tipo. Então, não vai acontecer nada. Irmãos, se nós cremos em Deus, nós cremos na sua palavra. Se nós cremos em Deus, nós cremos que a palavra de Deus diz que tudo vai passar, mas esta palavra não vai passar, ela vai se cumprir. E se isto é verdade, todo pecado leva à destruição. Se isto é verdade, todo pecado é comparado no Velho Testamento a uma pessoa com a lepra. Ela começa a ficar insensível, né? Lembra? Sensibilidade da pele, né? Hanseníase hoje, né? O nome certo. Então, o que acontece? Você vê a pessoa lá no centro de São Paulo, você vê demais disso ainda, né? Ali no Viaduto Chá, tem demais disso. Pessoas com um monte de ferida na perna, na mão. Aí você fala, meu Deus, que lepra é horrível. Não, não é a lepra que faz a ferida. Não é. É a insensibilidade da pele, faz com que a pessoa se queime, se corte, e quando você não sente dor, você não trata. Aí entra infecção e um tanto de coisa ali naquela pessoa. Agora puxa isso para o mundo espiritual, irmãos. O que está acontecendo? O pecado tem nos feito pessoas insensíveis à presença de Deus na nossa própria vida, que é santo. Ele abomina o pecado. E nós, como templo do Espírito Santo, permitindo isso na nossa vida. O que é isso? Eu não percebo mais a presença de Deus. Porque quando você percebe, irmão, você sai rapidinho, se afasta do pecado, se comete, acerta com Deus. Por quê? Porque essa presença é tão maravilhosa que você não quer de maneira alguma coisa ou qualquer pessoa que seja atrapalhar, interferir nesse mover de Deus na sua vida. É assim. Agora, quando não sente mais, aí fica, tanto faz como tanto fez, porque eu não sei mais a diferença. Já não sinto mais. Isso aí, irmão, é lepra. Espiritual, pecado. Tem pecado aí. Pastor, você está me chamando de pecador? Eu também estou me chamando de pecador. Eu sou pecador, você também é. Né? Se você já chegou na estatura de Faraó perfeito, eu não sei o que você está fazendo aqui na terra. Deus já viria como fez com Elias, com Enoque, ó. Tchau. Já cumpriu o que você tinha que cumprir aqui, meu caro. Você está nos string. Pode subir. Estão entendendo, irmãos? Agora, isso aqui não é acusação, irmãos. Isso aqui é o seguinte, a coisa, eu sempre falo aqui, uma das coisas mais lindas da cruz, não é a cruz para mim. Aquilo me constrange, me entristece, né, pensar na cruz, mas o que me alegra é o véu do santuário que se rasgou. E nós não estamos entrando no Santo dos Santos. Ficamos para o lado de cá. Como se precisasse de alguém ainda para mediar, quando na verdade não existe mais mediador. Estão entendendo, irmãos? E aí, eu quero dizer para você que isso é a essência da nossa vida, irmãos. O Espírito de Deus em nós, mas não é assim, aí eu sei porque Deus diz. Não, você sentir isso, você viver isso, você ouvir Deus falar com você todos os dias, é a essência da nossa vida. E quando isso acontece, quando você percebe isso, irmãos, a tua vida muda, a perspectiva de vida é outra, o que é prioridade, tudo começa a ficar diferente. Por quê? Porque tudo está num ponto central, Deus na minha vida. E isso é o quê? É ser cristocêntrico. Estão entendendo?
Mas não é pela força do homem, irmãos. Fica legalista, não consegue, vira jugo, canseira, tristeza, frustração, toda hora pensando no pecado, querendo enfiar a cara no pecado. Ah, mas não posso, porque senão... Aí pensa no inferno. Ele está com Deus por causa do medo do inferno. Ele não está com Deus porque Cristo fez o que fez. Ele está por causa do medo. Irmãos, relacionamento de medo não envolve fidelidade. Aonde tem medo, não tem fidelidade. Porque onde tem medo, não tem amor. Porque o amor lança fora todo o medo. Estão entendendo? Agora, quando eu lembro da cruz, aquilo gera constrangimento, um impacto tão grande dentro da gente, né? Que aí dá aquela que você se move em amor. O que é isso? Eu conheço muito pouco você, Jesus. Eu te conheço muito pouco. Você fez demais por mim. Eu quero te conhecer mais. Eu quero mais e mais. O que é isso? Não é palavra, irmão. É movimento. Você se move nessa direção. Agora, tudo isso não é pela sua força. Existe aquele que já está em você, que te selou, né? Para a salvação, o Espírito Santo de Deus. Ele revela, aí pega aquela palavra, né? Ele revela todas as coisas, porque tem coisas, irmãos, são os oráculos de Deus, os mistérios de Deus. Ele tem que revelar. Revela pela palavra e pela presença do Espírito de Deus na nossa vida. Pastor, mas conta, como é que é a matemática disso? A matemática, não, irmão, não tem. O negócio é o seguinte, é viver com Deus. E você vai sendo levado, as coisas vão sendo reveladas gradativamente. Estão entendendo? Então, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmãos, nós temos que olhar e lembrar que não estamos sozinhos nisso, né? Por isso que Paulo também diz, olha, aquele que o fraco diga, eu sou forte, né? Porque lá ele fala, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De que jeito? Porque quando eu percebo a minha fragilidade, gera medo. E quando eu tenho medo, eu corro para aquele que pode me proteger. Eu corro para aquele que pode ir adiante. Eu me achego àquele que vai cuidar da retaguarda. Estão entendendo, irmãos? E qual é a consequência disso? Por tabela, você se aproximou de Deus. Esse é o plano de Deus. Colocar a gente juntinho dele, né? Colocar a gente para se relacionar com ele. Irmãos, muitas pessoas nos dias de hoje, dentro da igreja, creem em Jesus Cristo, creem no Espírito Santo, creem em Deus Pai, mas tudo de ouvir falar. Não tem experiência com Deus, não tem vida com Deus. Eu não estou criticando você, eu estou dizendo que está perdendo. Está perdendo demais. Mas pastor, eu não sinto nada disso, meu irmão. O que nós temos que fazer? Preste bem atenção. Logo depois aqui, ele fala assim, vão para Jerusalém. E esperem o quê? A promessa. Não é isso? Quantos estavam ouvindo isso antes de Jesus subir aos céus? Aproximadamente 500 discípulos. Mais ou menos isso. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que só 120 estavam em Jerusalém orando todos os dias. Puxa, quanto que dá? 500, 120? Quantos que não deram conta de esperar? 380. Percebe como é a maioria? É assim, as coisas não mudaram, o ser humano não mudou. Então eu quero dizer uma coisa para você, só que esses 120 perseveraram em oração, e aí a palavra de Deus lá no capítulo 2 vai falar que ali no dia de Pentecostes, né, que estava tendo uma festa tremenda em Jerusalém, vem a manifestação do Espírito de Deus sobre os 500? Não, sobre os 120 que estavam
orando. Estão entendendo? Então, irmãos, o que acontece é que nós temos que botar lenha no fogo. Vai lá em Levítico, que não deixe a chama do altar se apagar. Para não apagar, você tem que pôr combustível ali, né? Estão entendendo? E o altar, irmãos, trazendo para os dias de hoje é o nosso coração. E aí? O que eu tenho que fazer? Irmãos, as pessoas não estão lendo mais a Bíblia. Bíblia é combustível. As pessoas não param, gastam tempo falando com Deus. Oração também é combustível, né? Lembra? Deus é espírito. Você tem espírito, mas você está em um corpo. Tudo bem? Sem entrar muito nessas conotações espirituais, senão acaba confundindo a cabeça do povo. Mas Deus é espírito, nós temos o espírito e estamos no corpo. A linguagem espiritual não se nasce sabendo. Você aprende com Deus. Então, oração, palavra. Eu creio, eu me aquieto. Senhor, quero sentir a tua presença. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. A tua voz aqui? Não, porque é espiritual. Espírito com espírito. Estão entendendo? Então, vem aqui, né? Alguns falam que é aqui. O que importa é você saber, Deus está aqui. Quando você vai fazer o seu devocional, não pode ser um parto, né? Tem gente que o devocional é a morte fazer devocional. Sabe por quê? Porque é puro legalismo. É assim, lá vou eu abrir a Bíblia, vou ler uns 10 minutos, meu Deus, ainda se começar a cair, né? Igual os jovens. Meu Deus, capítulo 1 de Mateus, a genealogia de Jesus. Ah, é a morte, isso, meu Deus, né? Vai lá, não é isso? Ou então pega as leis ali, né? Pega Levítico. Ah, Senhor da glória. Tem gente que fala assim, por que está na Bíblia isso, né? Pois é, mas fica assim cansativo. Lê e vai orar. Fica aquela coisa, vou orar, mas orar por quê? Por que eu vou orar? Por quê? Porque você está falando com Deus, mas a pessoa ela fica assim, ela não fala, mas ela pensa. Mas eu estou falando o quê? Eu não ouço nada. Então, conforme isso se estende, a pessoa na verdade desiste. Ou ela fica rezando. Ela saiu da oração e ela entra na reza. Mas recebereis o poder de descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Irmãos, testemunha de que Jesus está vivo. Testemunha que Jesus ressuscitou. Como é que faz isso? Ele tem que se manifestar através de você. Não é palavra só, irmão. É muito mais do que isso. Está entendendo? Mas a gente não crê nisso, irmãos. A gente crê que Ele fez, mas a gente não crê que Ele vai fazer através da nossa vida. E quando crê, é assim. É como se Ele fosse o empregado, ou que a gente estivesse fazendo um favor para Ele. Não, irmão, você tem que entrar na condição de servo, para a pessoa identificar que você é diferente do outro. De que você tem isso porque você é diferente. Que acontece coisas na sua vida que não acontece com o outro. Mas por que acontece diferente de você do que no outro? Porque você anda diferente, porque você fala diferente, porque você declara que cultua um Deus que o outro não cultua e que isso tem feito diferença na sua vida. A pessoa tem que olhar para você e ver aquilo que mais daqui a uns anos nós vamos experimentar. Pessoas, Isaías profetizou, haverá um dia em que as pessoas vão dizer, ali vai o povo abençoado do Senhor. Hoje é uma confusão, crente enganando, roubando, mentindo, fazendo um tanto de coisa. Foi uma queda da igreja. Mas agora chegou o tempo o quê? É o tempo da volta do Senhor, irmãos. Deus está limpando a sua noiva. Quem fizer parte da limpeza, maravilha. Mas quem não fizer, vai ver, eu vou dar tchauzinho.
Tchau, irmão. Infelizmente, né, irmão? Vai curtir um pouquinho mais aí. Porque é bíblico isso. Só vai morar no céu a turminha bacana, né? Tá certo? Senão estraga, né, irmão? Não estraga, pô. O negócio do lugar lindo daquele vai estragar. Não, vai ficar, né? Fica lá. Irmãos, então, essa noite eu queria que você entendesse o seguinte: quando você entende que você recebeu algo de Deus, que esse mundo nunca vai poder te dar, Ele te deu a presença de Deus em você, ela se desdobra em coisas tão maravilhosas, é um tesouro. Tesouro não tem uma peça, tesouro tem várias coisas que fazem parte do tesouro. Então, a hora que você entender isso, você vai conseguir organizar a sua agenda. Você não vai deixar as coisas deste mundo dominar você, mas na verdade você vai entender que você existe nesse mundo para dominar essas coisas. Estão entendendo? Inverte. O papel é outro. Eu não sou mais dominado. Eu não sou mais conquistado. Eu estou aqui para conquistar. Estão entendendo? Por quê? Porque essas coisas não vão te seduzir mais. Porque você tem vida com Deus. E vida quando tudo perde o brilho diante da glória de Deus. Tudo. Então, não é pela sua força, irmão. Não tente fazer a obra de Deus pela sua força. Vai na presença de Deus e fala assim: como que o Senhor quer? Como que o Senhor quer, Deus? Eu não sei, me ensina. Olha, Deus, eu sou zero nisso, mas eu estou aqui, me dispõe nas tuas mãos. Eu quero que as pessoas me vejam assim, 0, e daqui a pouco 100. E aí fala: cara, você é muito inteligente. Inteligente? Isso aqui é puro Deus. Foi Deus que mostrou como é que faz, foi Deus que capacitou para eu fazer, então a glória de quem é dele. Entenderam? Porque na verdade toda a glória é direcionada a Ele, não para nós, mas é para Ele. Você não vai fazer força, irmão. Agora existe a parte, sempre vai existir a parte da luta sua. Qual que é a luta? Da carne contra o espírito. Por isso que você precisa trabalhar muito isso. Por quê? Porque a carne você, enquanto estiver nessa terra, você vai tê-la. Então você tem que viver aonde o espírito domina a carne. Então ela obedece, ela não manda mais, ela obedece. Entenderam? Eu vou fazer tal coisa fisicamente, eu vou fazer. Por quê? Porque eu recebi uma orientação de Deus. Como que eu vou fazer? Assim, assim, assado. Pois então eu vou lá e faço. Amém, irmãos? Então, entre neste ano, pega esse versículo, leia, vai mais profundo dele, né? Quantas vezes, irmãos, quantas reuniões de oração, né? Indo em reuniões de oração, sem entender nada, as pessoas falando coisas, não, porque Deus mostrou, porque Deus não sei o que, o outro falando umas coisas que não entendia nada, e eu falei: meu Deus, bando de louco. Mas eu sabia que ali eram coisas de Deus que eu não entendia. O que eu fiz? Em vez de abandonar por não ter aquilo, eu saía dessas reuniões, às vezes ia para o meu quarto e chorava. Falei: Deus, se eu faço parte do teu povo, por que eu não tenho isso que eles têm? E foi buscar, até encontrar. Né? A palavra de Deus diz que todo aquele que busca, encontra. É verdade. Deus não mente. É verdade. Então não substitua, irmão, aquilo que você não alcançou e você tem se frustrado com isso. Não substitua com as coisas deste mundo, porque você vai entrando em lepra. Você vai ficando distante de Deus. Você vai conhecer um Deus só de ouvir falar, quando na verdade Ele veio para mudar a nossa vida. Amém? Vamos orar? Aleluia. Aleluia, Deus. Senhor, nós, nesta noite, Pai, eu declaro, Deus, que realmente é difícil, Senhor.
É difícil, Deus, nós lidarmos com as coisas deste mundo e com as coisas do Senhor. Este mundo, Deus, nos atrai de várias formas, tenta nos seduzir de outras maneiras, Deus. São tantas vozes, são tantas coisas, Pai. Mas, Deus, quando encontramos o Senhor, é algo impactante. Senhor é único. É único, Pai. Nada se compara a um encontro verdadeiro com o Senhor. E como é importante ter esse encontro contigo. Pai, é muito bom saber que hoje nós caminhamos com o Senhor, aonde nós estivermos, o Senhor está. Porque nos tornamos templo do Espírito Santo. Isso não é obra do homem, isso foi o Senhor quem fez. Porque o Senhor conhece os tempos, e o Senhor tem um plano maior, que só o Senhor entende, e só poderemos entender plenamente se o Senhor for revelando Ele a cada um de nós, Deus. Mas, Pai, se nós lembrarmos que o Senhor selou a nossa vida com Teu Espírito, nós precisamos ir mais profundo para entender por que nós estamos com medo de realizar coisas. Nós precisamos entender, Deus, por que algumas coisas nos distraem ainda. Precisamos entender, Deus, por que não estamos orando como deveríamos para conhecer o Senhor mais profundamente, para termos uma intimidade real com o Senhor, ao ponto de discernir a Tua voz, que é diferente da voz da nossa alma. Como é precioso um momento realmente na Tua presença. Pai, a ausência disso nos faz preencher a nossa agenda com coisas deste mundo, mas não ficamos felizes, Deus. É apenas um engano. Ajuda-nos, Deus, a mudar isso. Eu te peço nesta noite, ajuda a mudar estas coisas nesta igreja, Senhor, em nome de Jesus. Nós não queremos ser religiosos, nós queremos ser o Teu povo, que Te chama pelo nome. Deus, queremos saber que o Senhor nos chama pelo nosso nome. Queremos discernir, Deus, no meio de uma igreja, quando o Senhor fala conosco especificamente. Porque tudo isso acontece. Aleluias. Mas nesta noite, Deus, eu sei que o Senhor traz essa palavra para lembrar, Deus, para renovar a esperança e trazer, Deus, de volta a alegria de um compromisso, do compromisso que nós temos com o Senhor, mas que o Senhor tem conosco também, de uma aliança. Aleluia. E essa aliança é eterna. Glórias a Ti por isso, Pai. Sim, Deus, como o Senhor realizou no passado, o Senhor não é Deus de passado, o Senhor é Deus hoje. E o Senhor espera, o Senhor tem expectativas que cada um de nós aqui realmente se disponha nas Tuas mãos. Sim, Deus, não para direcioná-lo, porque não cabe a nós dizer o que o Senhor tem que fazer, mas que nós sejamos nos dispondo para que o Senhor faça através de nós, Deus. Para que as pessoas vejam que vale a pena andar contigo, que vale a pena viver com o Senhor, e elas também possam se converter e serem salvas, Deus. Aleluia, Deus. No meio da Tua igreja, volte, Senhor, em abundância as curas, libertação, transformações de vidas, Pai. Senhor, a alegria de um povo que abomina também o pecado e se afasta dele. Vidas sendo transformadas todos os dias. Pessoas se tornando exemplo de vida cristã sobre a terra. Porque tudo isso, Senhor, é para louvor e glória do Senhor. Para dizer que não é muito mais do que uma filosofia de vida, é muito mais um livro com palavras que trazem uma qualidade de vida. Não, é muito mais do que isso.
O teu evangelho é poder transformador. Aleluia, Deus. Em nome de Jesus. Porque muitos estão dizendo por aí que o Senhor Jesus foi um grande filósofo. Mas isso, Deus, é pela nossa própria maneira de viver. Mas que isto mude, Deus. Que a glória do Senhor seja vista. Que a glória do Senhor seja vista. Para que o temor do Senhor volte nos corações, Pai. Para que as pessoas se alinhem com o plano maravilhoso do Senhor. Sim, Deus, levanta um grande exército sobre a terra, que glorifica, que exalta, que bendiga o teu santo nome, Pai. Que assim seja Deus manifesto no meio do teu povo, Pai. Aleluias. Aleluias. Amém? Amém? A salva de palmas, Senhor.